Antenado, olha só. Eu tô recebendo muitas cobranças porque eu tô aqui no Mundial cobrindo o Flamengo pelo Coluna do Fla. Mas aí tá todo mundo falando, mas você não é imparcial? Cadê a cobertura dos outros times? Não tem outros brasileiros no Mundial? Então, pra vocês não encherem um saco, ainda mais porque hoje teve Botafogo e Palmeiras, Palmeiras e Botafogo, tem aqui, ó, ninguém menos do que PVC que assistiu o jogo, nem tava assistindo, dirigindo o jogo no celular. Não, uma loucura. Não, eu tava no meu hotel assistindo. Não, eu assisti dirigindo, ouvindo. Sim. E com delay, voltava e não sei o que. Ou seja, eu assisti quase nada, ouvi mais ou menos e também li depois. Isso eu li opiniões, a galera comentando e tal. Mas PVC, você, com toda a sua experiência, a categoria, pode dizer que foi justa a vitória do Palmeiras. Agora, essa história do Botafogo ser o campeão mundial moral porque ganhou do PSG. Como é que um time ganha do PSG e perde do Palmeiras, com todo respeito ao Palmeiras? São jogos diferentes. Sim, pois é. São jogos diferentes. O Botafogo está sendo chamado de covarde. Eu acho que o Botafogo teve a mesma estratégia que teve contra o PSG. O Botafogo jogou marcando atrás, bloco baixo, tentando ganhar em jogada de velocidade e bola parada. E deu muito certo contra o Paris Saint-Germain. Foram 4 finalizações do Botafogo contra o Paris Saint-Germain, todas no alvo. Foram 15 contra o Palmeiras, sendo 10 na prorrogação, só que foi só uma no alvo. Então, a atuação contra o Paris Saint-Germain foi melhor, mas não é pela postura. A postura do Botafogo foi recuada nos 2 jogos. Para mim, o Palmeiras mereceu ganhar. E a grande polêmica do lado palmeirense foi por que o Abel tirou o Estevão. Acho que, para quem passou a semana inteira discutindo que o Estevão tinha declarado que não estava com foco no Palmeiras e que por isso tinha que sair, essa pergunta não faz muito sentido. O que o Abel fez, minha visão, ele colocou o Paulinho, o Estevão é o mais habilidoso do time e o Paulinho é o mais decisivo. Então ele colocou o Paulinho para tentar decidir. E junto com o Paulinho... Decidiu. Junto com o Paulinho ele colocou o Luigi, que é centroavante. Só que por que o Luigi e não o Lopes? Porque o Luigi veio... O Luigi era o centroavante e o Paulinho ponta de lança. Mas quando perdia a bola, o Luigi vinha marcar o Vitinho. Porque o Paulinho não tinha condição física para voltar marcando. Então o que o Abel fez? Ele botou um guarda-costas do Paulinho para que o Paulinho decidisse o jogo. E o Paulinho decidiu. Então a estratégia do Abel, que marcou pressão, individualizou a pressão muitas vezes, deu muito certo. O Palmeiras para mim mereceu, mas eu não vou dizer que o Botafogo amarelou. O Botafogo jogou com uma postura tática semelhante à do jogo contra o PSG. Só que contra o PSG deu muito mais certo. Eu não vi, como eu te falei, eu vi muito por alto o jogo, mais escutei do que assisti. Agora, o que eu li, a galera falando, o Botafogo teve muitas finalizações na prorrogação e foi pra cima depois que tomou o gol. Eu ouvi isso, então assim, sim. Por que não foi pra cima antes, então, né? Será que não teve essa covardia do Paiva? Não poderia ter encarado de frente o Palmeiras? Podia, é um jogo meio-dia, ele teve como estratégia marcar baixo, esperar o Palmeiras e sair para tentar contra-atacar, e não conseguiu. Quando o Botafogo tomou o gol, o Palmeiras também atrasou a marcação, porque faltavam 13 minutos, 18 minutos. Né? 3 do primeiro tempo da prorrogação e mais o segundo tempo da prorrogação inteiro. Aí o Palmeiras atrasou a marcação. Até porque teve o Gustavo Gomes expulso e aí atrasou a marcação. O que também facilitou o Botafogo. O Botafogo teve 15 finalizações, mas 10 delas foram na prorrogação. E várias depois de ter tomado o gol, né? Depois de tomar o gol. Pois é. E aí muita gente fala também o seguinte... quem foi a melhor chave possível e tal, quem sair desse confronto aí, dessas oitavas entre Botafogo e Palmeiras, tem chance de ser campeão mundial, já que o Flamengo vai pegar aí um monte de pedreira, se passar do Bayern, pega provavelmente o PSG, depois o Real Madrid e depois até o City na final. Você acha que procede isso? Acha que o Palmeiras tem chance, pelo menos assim, pegando o Chelsea ou o Benfica, que até empatou, né? Tá acabando o jogo. Tá acabando o jogo. É mais fácil, de fato, mas dá pra ser campeão? Dá pra sonhar? É o Manchester City na semifinal. Também tem isso. É verdade. Cara, o Chelsea... Eu falo uma coisa só em relação ao Chelsea. A gente sabe que dos times brasileiros, depois do caso Bosman, o que encarou um adversário numa final de Mundial de frente foi o Flamengo contra o Liverpool. E o Palmeiras contra o Chelsea. Isso é verdade. O Palmeiras defendeu contra o Chelsea. Defendeu, verdade. Mas o Palmeiras esteve mais perto de ser campeão contra o Chelsea do que o Flamengo contra o Liverpool. Isso é matemático. Faltavam 3 minutos. O Flamengo tomou o gol do Firmino no primeiro tempo da prorrogação e o Palmeiras tomou o gol do desempate na prorrogação, faltando 3 minutos para acabar a prorrogação. Então,
apesar de o Flamengo ter sido quem mais encarou de frente o adversário europeu, o Palmeiras foi o que esteve mais perto de ser campeão do mundo. Fato. Faltavam 3 minutos para acabar a prorrogação. Mais perto dos... Apesar do Flamengo também com aquele gol do Lincoln quase no final também. Mas não teve o gol, né? Não teve o gol. Teve perto, mas não... Exato. O Palmeiras estava 1-1. Por que eu tô falando essa questão do Palmeiras ter ficado mais perto? Porque se fosse 3 meses depois, não era mais o Chelsea. Vê como o Chelsea mudou de 2022 para cá, 2021 para cá. O Chelsea ficou 3 anos, que foi 12º colocado do campeonato inglês, 6º colocado do inglês e 4º colocado do inglês. O Chelsea deixou de ser Chelsea. Sim. Se fosse 3 meses depois... É verdade. Fosse 3 meses depois, o Palmeiras tinha chance de ter sido campeão do mundo. É verdade. Que loucura. Agora, hoje o Chelsea está no processo de reconstrução. O Chelsea está aqui porque ele foi campeão da Champions em 2021. Hoje ele é 4º colocado do campeonato inglês. Ele voltou a se classificar para a Champions. Então ele está num processo de reconstrução. Mas é engraçado, porque o Palmeiras contra o Chelsea pode ganhar. O Palmeiras contra o Benfica não tem favorito. E contra o Chelsea, o favorito é o Chelsea. Então, na sua opinião, o Palmeiras fica ali com uma chance... O problema é o Manchester City. Exatamente. Tem com uma chance de ir à semifinal. A semifinal. Pode ser o que vai mais longe, mas daí ganhar já é mais difícil. Porque eu tô falando desde o começo do ano que o Mundial é uma pegadinha, porque a gente vai voltar pro Brasil comemorando a derrota. Semifinal. Será? Eu acho. Tomara que não, vou torcer para que não. Mas você, assim, só pra última pergunta, pra gente finalizar aqui. É verdade que o nível, a diferença diminuiu? Claro, tem a questão toda do final do ano, ter lá o meio da temporada deles, o final da nossa, a viagem do brasileiro, do time brasileiro sul-americano é mais longa do que a deles, né? Tem fuso horário, tem mais desgaste, tem tudo isso. Mas assim, pelo que a gente está vendo aqui, o nível diminuiu, já foi maior e agora está assim, até o Felipe Luiz falou, não, é muito grande, mas será que não diminuiu? Não dá para competir um pouco mais? Eu concordo muito com o Felipe Luiz. Tem uma elite europeia que a gente não está perto. Elite europeia tá... Tem uma elite europeia que a gente mas o Chelsea está nessa elite? O Chelsea não, mas o Bayern tá, o Barcelona que não está aqui tá, o Liverpool que não está aqui tá, a Internacional, vice-campeão da Europa, não tá tanto, mas é vice-campeão da Europa. O Real Madrid tá, o Manchester City tá, o Arsenal, que não tá aqui, está. Então tem uma elite europeia mesmo. E sabe o que mudou isso? Foi o caso Bosman. Sim. Que é a sentença que em 95 disse que os jogadores, assim como engenheiros, advogados de um país europeu, podiam jogar sem limite em outro, podiam trabalhar sem limite sem restrição em outros países, e os jogadores também. Isso mudou a história do futebol de clubes no mundo. É isso. Então, agradecer aqui, PVC, fera demais. Teve até ligação no meio aí, mas PVC dando aula e falando até aqui, gente, eu tô com a cabeça tão bugada, PVC falando aqui que o torcedor da Portuguesa não torce pra Portuguesa no primeiro... Não, falou que não é o... A Portuguesa é o segundo time de todo mundo, inclusive dos torcedores da Portuguesa, porque meu avô, que torceu a Portuguesa, dizia, eu perguntava pra ele, vô, se jogar Portuguesa e Belenenses, tu torces pra quem? E ele me respondia, eu torço pro Belenenses. Que maluquice, não vou conseguir acompanhar esse raciocínio, mas eu entendi. Valeu, PVC, obrigado então. Esse é o PVC, Paulo Vinícius Coelho, que coisa espetacular. E tamo junto, torcemos sem parar, valeu.